Vamos ouvir a palavra, meus irmãos, em nome de Jesus. Uma mãe da satela, em Deus se revela o amor mais profundo. Você está ouvindo o programa Cristo no seu lar. Apresentação, Irmão Caetano. Ouça agora uma reflexão da Palavra de Deus para edificar a sua vida. A paz de Cristo esteja com todos, em nome de Jesus. Livro dos Salmos, Salmo de número 78, versículo 72. O último versículo do Salmo 78 diz assim: Assim os apacentou segundo a integridade do seu coração, e os guiou com a perícia de suas mãos. Ponto final. Guiou com a perícia de suas mãos. É uma mensagem muito interessante que eu tenho para transmitir nessa noite, no tempo exíguo que é proposto para a mensagem. Guiou com a perícia de suas mãos. Se você analisar o contexto imediatamente anterior a esse versículo, ou seja, as palavras, os versículos que antecedem, que vêm antes desse versículo, que é o contexto geral do capítulo, diz respeito a toda a trajetória de Israel, desde o Egito até a monarquia davídica, ou seja, a monarquia em que Davi era rei. Foram momentos não fáceis, mas momentos difíceis que os israelitas passaram no deserto. Mas o salmista Asaf, que era um cantor, um instrumentista e um compositor, ele era as três coisas: cantor, instrumentista e compositor. Ele diz que Israel saiu dessa situação de lástima, de dificuldade e sofrimento, se radicou em Canaã, até que chegou o período do reinado do rei Davi. E o rei Davi guiou todo esse povo com perícia de mãos. É a isso que eu quero me ater nessa noite. Essa frase, perícia das mãos de Deus. O tema da mensagem é a perícia das mãos de Deus. É certo que o versículo fala da perícia das mãos do rei Davi. É certo. Mas eu não quero falar sobre a perícia das mãos do rei Davi. Eu quero falar sobre a perícia das mãos de Deus. A palavra perícia, eu tive o cuidado de olhar no dicionário, ela quer dizer destreza, habilidade ou maestria. Destreza, habilidade ou maestria. Como é interessante esta palavra maestria, essa palavra perícia, aliás, perícia. A palavra perícia, que quer dizer tudo isso, as pessoas que usam a mão com perícia, os esportistas, beisebol, vôlei, basquetebol, os médicos que usam as mãos também. Como não ficar admirado da incisão cirúrgica de um médico que faz uma incisão para fazer uma cesariana, para retirar uma criança de dentro de uma mãe. É interessante isso. O que não dizer da perícia das mãos dos escritores? Os escritores usam as mãos para escreverem. O que não dizer da perícia dos pintores, dos artistas plásticos, que fazem belíssimos desenhos, belíssimos paisagens, afrescos belíssimos. O que não dizer dos construtores, dos pedreiros,
que fazem belíssimos prédios. Ou seja, a perícia é uma coisa muito importante na vida de um ser humano. Mas não é sobre a perícia do homem que eu quero falar nessa noite. É sobre a perícia das mãos de Deus. Então vamos lá. Em primeiro lugar, Deus usa as mãos para criar o homem. Deus retira o homem do pó da terra. Depois retira a mulher das suas costelas. Faz uma incisão cirúrgica na costela do homem e retira uma mulher. Faz uma mulher. Existem dois termos no hebraico: assar e bara. Assar é fazer e bara é criar. Criar do nada. O homem foi tanto feito como foi criado. As duas coisas o homem foi. Porque o homem foi feito do pó da terra, tirado. E foi criado porque Deus soprou em seu nariz, em suas narinas, o fôlego de vida. E foi feito alma vivente. É interessante isso. Como Deus criou o homem. A perícia das mãos de Deus na criação do homem. Gênesis capítulo 2, versículo 7 e o versículo 22 falam disso perfeitamente. Que Deus criou o homem e que Deus criou a mulher. Que Deus formou o homem e que Deus formou a mulher. Em segundo lugar, a perícia das mãos de Deus na cura dos enfermos. Em Mateus capítulo 9, versículo 27, está escrito assim: E partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando e dizendo: Tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou a casa, os cegos se aproximaram dele, e Jesus disse-lhes: Credes vós que eu possa fazer isto? Disseram-lhe eles: Sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo: Seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se lhes abriram, e Jesus ameaçou-os, dizendo: Olhai, que ninguém o saiba. Aqui Deus cura 2 cegos de nascença. E cura também um mudo. 2 cegos e um mudo. É interessante. Ele usou as mãos para curar. Tocou. A Bíblia diz que Deus tocou nos cegos e os curou. Quantas pessoas nesse momento não estão passando por suas dificuldades na vida, passando por problemas os mais diversos e precisam de um milagre das mãos de Deus, urgente? Quantas não são as pessoas? E eu quero dizer nessa noite: Deus tem poder para curar. Deus tem poder para fazer milagre. Deus tem poder para fazer maravilhas na vida daquele que crê. Se Deus criou o homem, se Deus criou o universo, se Deus criou todas as coisas, como não poderia criar o homem? Criar ao homem a oportunidade de ser feliz. Como Deus não poderia fazer isso? Deus pode sim. Você pode crer nessa noite? Você tem fé que Deus pode te curar de uma enfermidade? Seja ela qual for? Deus está dizendo a você nessa noite: creia no meu nome, que eu posso te estender as mãos nesse momento e fazer você ser feliz. Creia no meu nome. Em terceiro lugar, um terceiro momento em que Deus usou as mãos, na expulsão de demônios. Marcos capítulo 1, versículos 23 a 27. Na expulsão de demônios. A Bíblia diz que era um demônio que atormentava aquele homem. Um demônio. E existem pessoas que têm muitos demônios, mas esse aqui em particular tinha apenas um. E Deus expulsou o demônio desse homem.
Deus expulsou um espírito maligno que atormentava esse homem. Deus tem poder para fazer milagres, para fazer maravilhas. Só basta o homem desenvolver a sua fé, depositar a sua fé em Jesus Cristo. Em quarto lugar, na salvação retirada do inferno. Salvar quer dizer retirar, fazer uma pessoa sair de uma situação inferior para uma situação superior. Salvar significa retirar de um caminho que é um abismo para onde a pessoa está caminhando. Salvação é isso. E em Mateus capítulo 18, versículo 11, está escrito exatamente isso. Mateus capítulo 18, versículo 11. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Ponto final. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Quem é o Filho do Homem? Jesus Cristo. Salvar, ou seja, retirar do abismo profundo, largo, comprido, o que se havia perdido. Quem havia se perdido? O homem. E em quinto lugar, para concluir, Deus usa suas mãos também na condução às águas tranquilas. No Salmo 23, versículos 1 e 2 diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ou seja, ele conduz o indivíduo às águas tranquilas. Que coisa maravilhosa, né? Ser conduzido por Deus, pelas mãos de um Deus. Mas não é um Deus qualquer, é o único Deus verdadeiro. É o único Deus que faz maravilhas. É o único Deus que não precisa ser carregado por outra pessoa. Porque os deuses do mundo são de prata, são de ouro, são de barro, são de gesso e precisam ser carregados pelas pessoas. Mas o nosso Deus está no céu e faz tudo o que lhe apraz. Então fica esse sermão nessa noite, essa mensagem. A perícia das mãos de Deus. Perícia quer dizer destreza, habilidade e maestria. Deus usa as suas mãos em vários momentos. Na criação do homem, na cura dos enfermos, na expulsão de demônios, na salvação que é a retirada do inferno e na condução às águas tranquilas. Que Deus possa continuar te abençoando, que Deus possa encher teu coração de paz, que Deus possa ser teu amigo, como foi cantado nessa noite aqui, o amigo de Sérgio Lopes, o amigo que eu encontrei me surpreendeu. E ele surpreende mesmo. Ele faz maravilhas, ele faz milagres que o homem não consegue entender. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que retira o homem do mais profundo do abismo e faz assentar entre os príncipes e reis da terra. Esse é o nosso Deus. Ele não deu salvação para os demônios, não. Ele dá salvação para o homem. O homem é que tem chance de ter novamente contato com ele. Porque Deus é quem salva o homem. Deus é quem faz maravilhas. Que Deus abençoe a todos. Fica essa mensagem para a nossa meditação em nome de Jesus. Amém, meu amigo.